observa que quanto maior for a necessidade de outros profissionais trabalhando, pensando ali, raciocinando sobre aquela perícia, eu também vou precisar de um assistente técnico para me ajudar. Eu não quero ser preso à toa, né? Segundo o cara que comete a infração, ele não quer ser preso à toa. A perícia, por essência, ela é de natureza complexa e multidisciplinar. E acreditem, cada ano que se passa, cada nova descoberta de técnicas vai fechando mais esse ciclo, tá? Por que isso, Regis? Porque é necessário que ocorra essa atualização, né? Essa habilidade precisa ser muito bem trabalhada. E se você faz de qualquer maneira, ou se você não compreende a necessidade de um trabalho técnico, você vai se tornar um perito, um auxiliar de autópsia mecânico. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que quanto mais você tenha aprendizado, mais você possa contribuir cientificamente com o trabalho, tá bom? Como reforço positivo, o artigo 180 ainda vai dizer sobre essa divergência entre os peritos. Serão consagrados no auto do exame as declarações e resposta e a autoridade poderá nomear um terceiro. Vamos supor, tá, que o Luciano e o André são dois peritos, cada um dos dois aí vão ter que fazer um relatório e se a avaliação for divergente, eu, Regis, vou designar um outro perito aqui. Vou colocar outro perito, colocar a Juliana como perito. A Juliana vai falar, não, eu concordo com o relatório do Luciano, mas não concordo com o relatório do André. E aí, agora, a própria autoridade poderá designar uma nova perícia. Mas se os três divergirem, se os três, o Luciano, o André e a Juliana, os três cada um contar uma historinha diferente. O juizado poderá não aceitar nenhum dos três e designar uma equipe nova de peritos. Ou seja, cai por terra o que vocês descreveram. Vai também estar prescrito na legislação, no Código Processual Penal, o que eu já havia comentado, que o juiz ele pode rejeitar ou aceitar o laudo. Desculpa, o laudo, galera. Então, quem é que requisita essa perícia? Não é a família que fala, olha, eu quero uma perícia, o cara da padaria, o tio Zé da padaria. Não. A requisição de um exame pericial, ela se inicia, galera, quando eu tenho o conhecimento. Quando eu tenho o conhecimento do fato, quando eu tenho a verificação do local, quando a denúncia, de alguma forma, ela chega. Vocês vão estar dentro do Instituto de Medicina Legal e vocês não vão saber quantos homicídios estão acontecendo naquele instante que você chega no plantão. Você vai chegar, vai observar que ele é contínuo, que ele tem uma rotina, ele tem uma sequência de atividades. De igual modo, a criminalística. Ela é requisitada quando ela precisa responder a quesitos, né? Quando ela precisa apresentar a prova técnica. Aí a autoridade policial é que requisita. Quem que é a autoridade policial? O delegado de polícia, o juiz de direito, tá? O Ministério Público, a autoridade. Quando ele pede uma resposta de investigação específica, aí entra a infração penal, aí entra o perito criminal. Por ser o primeiro a tomar conhecimento, quem? A autoridade policial, e por ser o presidente do inquérito, ou seja, turminha, quem que é o chefe? Eu já perguntei isso várias vezes. Quem é que manda no Instituto de Medicina Legal? Muitos já me disseram. O médico? Não. Quem é que manda em aspas, tá? É o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é quem tem o subsídio da Polícia Técnica. Então, ela vai responder à delegacia de origem, que vai mandar para o juizado. Eu estou há quase um dia e meio sem dormir. A requisição, galera, ela é obrigatória. Como assim, Regis? Eu preciso de um documento que valide a minha perícia, que valide a investigação do local. Ou da infração penal, não precisa ser necessariamente só quando se tratar de óbitos, de acidente com cadáver. Não. Qualquer perícia que precise ser avaliada. Eu tenho que ter requisição. Nesta requisição, que é um documento oficial, viu? Ela vem
descrevendo a natureza daquela perícia. Quem é que está responsável pela perícia? Qual que é o perito? Qual que é o auxiliar que está junto? Qual a delegacia de origem? Então, a requisição ela é obrigatória. Posso ir sem ter requisição? Não. Posso pegar um cadáver sem ter comunicação com a delegacia? Também não. Porque se fala de cadáver por crime de natureza ou de ação passiva ao público, eu preciso avaliar se aquilo ali ele é uma morte voluntária por suicídio, se é uma morte que tenha em contrapartida um acidente, né, acidental, ou se ela é realmente de causa externa, mesmo traumática. De qualquer maneira, eu preciso de um documento solicitando o trabalho pericial, tá? E aí vem o maravilhoso artigo 158, que isso aqui tem que estar na linguinha de vocês, na cabeça de vocês, na parede do quarto de vocês. Quando a infração, que infração? A infração é um ato externo, é um ato que você não está esperando, mas que vai desconfigurar aquele padrão tido como normal, né? Quando a infração deixar vestígio, deixar marcas, deixar rastro, deixar materialidade, vai ser indispensável. Esse indispensável, galera, entenda, é obrigatório. O exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo, de maneira alguma, supri-lo a confissão do acusado. A pessoa pode bater no braço do lado do delegado ou do perito criminal no local e falar: fui eu quem matou. Fui eu, tô aqui, ó, tô me entregando. A perícia não vai recolher o material e ir embora. Por mais que ocorra isso, a perícia do local tem que ser feita. O exame do delito, do material, do vestígio, precisa ser feito. Não tendo materialidade, a perícia vai descrever como indireto, ou como inidôneo, ou como inviolado, mas pegar a confissão e usar como subsídio legal, não pode. Porque se ele não faz, ele também responde, tá bom? Porque aí torna nulidade do processo. Não tem exame, não tem laudo técnico, não tem perícia. Como é que eu vou prender uma pessoa? Como é que eu vou reter uma pessoa na cadeia se eu não tenho o básico, que é o material do perito, tá? Não vão fazer isso. E aí vem, ó, o artigo 184, importantíssimo. Esse aqui também é obrigatório gravar, porque esse já caiu em quase todas as provas. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária. Por exemplo, vocês vão lá para o IML e vocês já entenderam que a necrópsia ela pode ser feita ou não quando eu não tenho infração penal apurada. Mas, por exemplo, a vítima ela é agredida hoje, não precisa ser naturalmente ou comumente, nós vemos a violência doméstica contra a mulher, pode ser contra criança, contra idoso, contra pessoa que tenha alguma mobilidade ou limitação neuropsicológica, neuromotora, enfim. Você não vai na delegacia fazer boletim de ocorrência, você não faz o exame de corpo de delito no IML, passa-se umas 3 semanas, você não tem vestígio, você não tem materialidade, e aí você solicita do juiz que seja feito um exame de corpo de delito. O juiz vai observar o seu pedido, vai ver que na data do ocorrido você não quis registrar, porque vai ser escutado testemunhas nesse fato, mas ele pode se negar a realizar o exame. Mas não tem nada para esclarecer, não houve crime documentado, não houve materialidade, então o juizado não tem que arcar com isso. Então, quando se fala em fazer exame de corpo de delito, é indispensável que tenha a avaliação do médico legista, da quantificação dos traumas, da classificação dessa materialidade. Então, esse artigo já foi e será cobrado na nossa prova. Pode grifar, pode marcar e começar a pensar sobre isso. Quando se fala de uma nova perícia, significa, não é dar continuidade, é uma nova, é um outro trabalho, é uma requisição de novo, tá? Envolve outra equipe de perícia, envolve outra equipe de auxiliares, de médico, quando houver. E quando
eu vou solicitar isso? Quando houver dúvidas sobre os exames realizados. Que vocês já ouviram falar sobre um negocinho chamado de exumação, por exemplo. A exumação, ela vem dizer para nós, está lá no artigo 163 do CPP, que ela vai falar sobre essa resposta que ficou ali obscura, né? Que ela ficou na dúvida. O judiciário solicita, a família da vítima solicita e o juiz acata o pedido. E aí vamos avaliar onde é que está o erro. Se foi na equipe pericial, se foi na equipe de policiais civis, auxiliar de autópsia. Tá? Isso tudo, gente, é documentado. Então, quando se fala em dúvida daquilo que foi feito inicialmente, significa que tem conduta ali que não está sendo coerente com o trabalho técnico. Então, não vamos ter preguicinha, não vamos ter corpo mole para fazer as perícias, as necrópsias, porque eu não recomendo para vocês, de maneira alguma, uma exumação. Tá? Em Brasília, enquanto trabalhei no IML de lá, participei de duas, que foi muito ruim, foi desnecessário por falta de coerência técnica mesmo. No artigo 181, galera, no caso de inobservância de formalidades, o que quer dizer isso? Quando você tem a oitiva de um inquérito, né, uma convocação, uma intimação, ou no caso de omissões, a família fica com medo, ou o perito fica com medo do chefe dele, fala, não vou colocar isso porque vai me prejudicar. Ou não fica muito bem claro, ou tem muita contradição, nós vamos pedir uma avaliação muito mais apurada de outros profissionais. Isso tudo vai ter um peso enorme na carreira daquele perito, né? Então, observem que nós estamos falando aqui de um trabalho que é feito de qualquer maneira, de um trabalho que é feito às cegas, não é. Eu preciso ter tudo muito bem descrito, amarradinho, para no desenvolvimento do relatório não ficar pontas soltas, ou como diz um colega meu de serviço, não dá pé para ninguém pegar. Né? Não deixar o chinelinho da Havaiana para trás, porque você vai ser muito bem ali cobrado. No artigo 168, em caso de lesões corporais, é muito importante também estudar o artigo 129 do Código Penal. Gente, deu um som da gata. Do 129, que vai falar das lesões de natureza leve, natureza grave, ou quando resultar no dano permanente, chamado de lesões corporais de natureza gravíssima. Pode vir a levar ao óbito? Pode. E aí é imputada quem deu causa, né? Vamos procurar saber quem foi o responsável. O primeiro exame foi realizado, mas ele foi incompleto. Por que ele foi incompleto? Ou porque a vítima tinha incapacidade de se locomover até o IML, e aí vamos pegar informações preliminares, né? Ela está hospitalizada, vai ficar lá entubada, vai ficar em coma por 30 dias, mais de 30 dias. Eu não vou lá arrancar o paciente, né? No caso, o periciando, e levar lá para o IML. Não, vou pegar documento, vou pegar informações, prontuário. Quando ele tiver alta, aí sim, no dia seguinte da alta, contado 30 dias, aí nós vamos realizar o exame complementar por determinação, por requisição da autoridade policial ou judiciária. Para quê? Ou para comprovar, ou para suprir essa deficiência, ou alterar o resultado, alterar o que foi colocado inicialmente. Então, entendam isso. Tá? Não é feito de qualquer maneira. Eu vou avaliar e vou descrever aquilo que exatamente está sendo apresentado. É a prova técnica, não é a mentira, não é a ilusão do trabalho. O perito, ele faz tudo muito bem amarrado, tudo bem limpo, transparente, mas dentro da parte científica que lhe cabe. Então, ele está amparado por um estatuto, ele está amparado por esse Código Processual Penal, e eu não estou dando só vazão para o perito criminal, mas para toda a nossa carreira forense. Então, vocês que vão fazer a necrópsia também, o recolhimento do corpo, cuidado, não sei se vocês estão vendo aqui na minha mão, o sapato aqui, mas com o que vocês trazem, cuidado com o que vocês recolhem ou deixam no local. Documente. Hoje eu fui pegar um corpo de uma pessoa que ela estava com aliança, com corrente,
eu já comentei isso em sala de aula também outras vezes, é importante que você também descreva e devolva esses pertences para a família. Não vai andar com isso pendurado no seu pescoço. Cuidado. O assistente técnico. O assistente técnico, traduzindo, é um perito particular que a família, o Ministério Público, o acusado, o ofendido, o querelante ou querelado, ele solicita. Ele tem o direito. Ah, peraí, a perícia está fazendo um documento que pode me prejudicar ou me prender na cabeça dele? Eu quero que alguém vá lá e confira. E aí eu contrato uma pessoa que não será, tá? Considerado ali um perito oficial, ele não é investido no cargo público, porque aí entraria como impedimento. Acabamos de ver isso. Se eu chamo um perito, vou chamar o Regis, que é meu amigo ali, ó, ele já é perito criminal, então eu vou colocar ele para avaliar o que a perícia criminal que ele trabalha lá está fazendo com o meu caso. E aí eu entro, faço de maneira sorrateira ali, pego o documento, pego o laudo, posso até alterar. Não vai ser aceito isso. O assistente técnico é alguém que é inserido nessa fase da investigação após a conclusão do laudo, após a apreciação da prova. E aí ele pode, esse assistente técnico, ter acesso ao que foi coletado, ter acesso ao que foi descrito e pontuar os quesitos que bem lhe aprouver. Ali, ó, serão permitidas, serão facultados ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, querelante, ao acusado, a formulação de quesitos, de perguntas, e indicar esse assistente técnico, né, esse perito particular. Esse perito particular, esse assistente técnico, vai atuar quando? A partir da admissão pelo juiz. Eu sou juiz. Olha, estão trazendo aqui um documento oficial me solicitando que eu inclua o perito, o assistente técnico, perdão, o Daniel. Daniel vai ser, mas será que a perícia oficial já trouxe a conclusão do laudo? Ah, já trouxe pelo menos o esboço do documento? Trouxe. Então, ele pode adentrar ao processo, ele vai ser incluído e todas as partes serão intimadas para ser informada dessa decisão. Olha, vocês estão acusando a empresa X, mas está entrando agora na fase do processo um assistente técnico do acusado ou da pessoa que está querendo ali uma resposta contrária a vocês. Então, quando ele tem acesso a essa parte da investigação, galera, ele tem acesso também ao documento que os peritos oficiais estão fazendo, inclusive no local onde fica armazenado, e aí é nos institutos de criminalística. Olha que legal. Havendo requerimento dessas partes, que vocês já aprenderam aí, ofendido, Ministério Público e todos os outros, o material probatório que lhe servir de base à perícia, parêntese, vestígio, será disponibilizado no ambiente do órgão. Cadeia de custódia. E vai manter a sua guarda. Então, a perícia, o Instituto de Criminalística deverá manter, guardar e preservar toda a materialidade, tá bom? Para que os assistentes técnicos, quando inseridos, possam avaliar, possam fazer esses quesitos, tá? Salvo se for impossível a sua conservação. Então, às vezes é um material biológico que não tem como armazenar. Então, vai ser descrito que aquele material se perdeu, aquele material estragou e não vai ser mais possível a apreciação, tá bem? Isso tudo, gente, tem uma importância muito, muito bacana no laudo, no laudo pericial. Tá? Inclusive na apreciação do juiz. Sobre o isolamento e preservação de local. Observa que não se coloca mais local do homicídio, né? Local de desova. Não, isso tudo foi mudado, né? Ao longo dos anos, a linguagem foi sendo aprimorada. Quando se fala de local de crime, nós estamos aqui traduzindo para local da infração, local da ocorrência, tá? Ou supostamente local do crime. A Lei 8.862 de 94, não tem tanto tempo assim, nos diz que logo que tiver conhecimento da prática dessa infração, a autoridade deverá. Que autoridade?
Autoridade é o delegado. Delegado, força de segurança. Dirigir-se ao local, providenciar para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos oficiais. O delegado vai no local? Nem sempre. O delegado vai realmente isolar o local? Também não. Ele vai solicitar, por força da lei, né, pela fé pública que ele tem sim, que seja preservado. E aí quem vai fazer isso? Os colaboradores da segurança. Bombeiro, polícia militar, um menino que está lá vigiando coloca um cone, coloca um carro para preservar o que ele acha que é limitação da área, mas aí o perito, quando chegar no local, neste referido cenário, ele vai descrever em quais condições ele encontrou essa infração. Tá, olha, o local está mexido, o local não está tão bem preservado assim, tá bom, galera? Tudo isso vocês vão ter muito mais práticas do que vocês pensam. Apreender, recolher os objetos que tiverem relação com o fato, após liberar pelos peritos. O perito recolhe, o perito oficial, para a cadeia de custódia. Lembra que a cadeia de custódia ela começa no local do fato. Começou ali, ele recolheu, documentou, já é da perícia. Aí, o que não tiver por parte desses peritos oficiais, a delegacia poderá fazer de posse apreendimento. Por exemplo, eles já pegaram as drogas ou pegaram qualquer quantia em dinheiro, vai ser cautelado pela segurança pública, documentado e terá o seu fim devido. O local de crime e o corpo de delito devem ser rigorosamente preservados. Só colocar aquela fitinha zebrada não resolve. Então, o perito oficial, ele tem que ter um olhar muito técnico. Então, às vezes, ele vai demorar muito mais do que o previsto para desconstruir o que de fato aconteceu. Se foi em local aberto, local fechado, nós vamos trabalhar nisso ainda na criminalística, para que esses pormenores dê como subsídio o laudo técnico. Vamos lembrar? O que é entregue para o judiciário não é a fotografia apenas, mas uma descrição, um relatório que está contando para o juiz o que a perícia observou, o que a perícia conseguiu pontuar nesse crime, quem são os responsáveis, quais meios que foram utilizados, o local condizia com o achado técnico? Sim, perfeitamente, doutor juiz. Ele contribui com o sucesso da investigação criminal. Então, ele tem relação com o cadáver? Não sei. Se ele tiver, tem que levantar a mão para não participar. Foi ele que mandou matar? Também não sei. Se foi, tiver relação, impedimento, incoerência para a realização dessa atividade pericial. Para efeito de exame de local, quando houver sido praticada a infração, a autoridade vai providenciará e ainda ele acrescenta, tá? Isso é uma atualização desse código, que ele diz que os peritos oficiais vão instruir seus laudos com fotografias, com desenhos ou com esquemas elucidativos. Para quê? Para que o Poder Judiciário, ao avaliar a documentoscopia, ele entenda a linguagem técnica, ele entenda o sentido que o perito colocou, quais foram as ordens da dinâmica, né, da ocorrência para aquele resultado que levou a vítima ao óbito, por exemplo. Tá? Os requintes de crueldade, as incapacidades de defesa, tudo isso é importante. Um acidente automobilístico, quando ele consegue classificar as frenagens na pista, as condições que o asfalto estava, né? A velocidade que o automóvel que colidiu ao outro também se encontrava. Bom, isso eu gostaria que vocês sempre tivessem um cuidado quando for falar de trabalho pericial, para, desde então, casando ali com a medicina, que nós vamos continuar, vocês não se perdessem nessa capacidade, nessa correspondência que tem o trabalho da criminalística. Às vezes vocês vão ver por aqui em Goiânia ou outros municípios que tem sempre um perito lá tirando foto, medindo, com trena. Gente, aquilo tudo está muito bem descrito nos artigos, na competência, no estatuto que vocês também, assim como eu,
faremos jus ao ano que vem, né? Se Deus quiser, todos aqui aprovados, da mesma turma, e começando uma vida totalmente diferente na secretaria. E aí vamos entender isso. A cobrança que nós vamos passar a ter é muito maior do que a gente pensa. Vocês estão julgando de uma maneira muito simples ou conduzindo um algo técnico. Vocês vão participar de comissões, participar de diligências, e essas formas de aprender a identificar o que não condiz com a verdade ali é o conhecimento técnico, né? O conhecimento científico que a perícia, que a criminalística vai dar para nós. Quando você começar a entrar muito mais a fundo sobre o recolhimento dessa amostra e como classificar ela dentro do laudo, com certeza isso tudo vai mudar na nossa cabeça, tá? E aí, para fechar esse slide nosso, o parágrafo único vai dizer o seguinte: os peritos ainda vão registrar nesse laudo, e aí vou falar agora mesmo o que seria esse laudo, qual que é o prazo dele. Você vai descrever as alterações, o estado das coisas, e ainda vão discutir de maneira muito singela, muito bem detalhada, as consequências dessa alteração na dinâmica dos fatos. Porque o perito ele não vai assumir a responsabilidade do erro de uma falta de isolamento adequada, de um fator climático que atrapalhou, que perdeu prova, só para defender ou para minimizar o lado de quem fez de maneira equivocada. Não é isso. Ele vai apresentar e vai descrever para o juizado como que ele encontrou os fatos. Simples. É o que vocês vão fazer. Não tem que ficar floreando o trabalho. É fazer de maneira técnica. Bom? E aí, nós vamos encerrar essa daqui para começar uma outra. Só que antes de passar para a próxima, eu queria ver vocês, cadê vocês, e dizer, tá tudo bem? Tá dando para compreender legal? Tá dando para pegar esses ganchinhos? Tá sim, tá dando para acompanhar. Sim, tranquilo. Obrigado. Por quê? Porque nós vamos ainda, depois dessa semana, nas outras, aprofundar mais. Então vai ter mais exercício. Nós vamos às vezes lembrar assim, nossa, será que eu esqueci? Qual que é a competência da perícia nesse sentido? Os exercícios vão te cobrar mais isso. A prova da Polícia Técnica nossa aqui. Serão 80 questões, por exemplo, que estarão distribuídas em todos esses artigos e nessa nomenclatura que eu estou falando. Desde local de crime, isolamento, preservação, quais são as provas. Eu vou trabalhar com vocês em uma das aulas só sobre provas. E aí tem provas de todo jeito. Até os vestígios forjados, ilustrativos, tudo isso é importante para nós, tá bom? E aí, oi, pode falar, André. Vai ser bem distribuído assim. Só que vamos supor, 10 questões só para perícia. A gente não sabe se vão perguntar sobre cadeia de custódia só ou se vai envolver todos os outros temas. Né? Vai ser bem mesclado. E aí vamos fazer o seguinte, ó, falta 8 minutos para encerrar. Vocês vão sair, tomar uma água e daqui a pouquinho a gente entra de novo, tá bom? Vamos lá.